Eu fiz aqui nos últimos cultos, celebrações nossas aqui à noite, uma série de reflexões sobre o que Jesus Cristo fez por nós. E depois de encerrarmos durante o mês de junho aquela série, nós vamos voltar agora a alguns textos do Evangelho de Marcos. Estamos lendo o Evangelho de Marcos ao longo deste ano, tanto nos cultos da manhã quanto em alguns cultos da noite. Hoje eu quero convidar você a abrir o Evangelho de Marcos no capítulo 10. Marcos capítulo 10. Quando nós passamos pelo capítulo 8, embora essa leitura que estejamos fazendo, ela não é exatamente uma leitura cronológica, nem estamos obedecendo exatamente a ordem dos capítulos, mas já passamos pelo capítulo 8 e no capítulo 8, em Betsaida, Jesus Cristo também curou um cego, fez com que aquele cego passasse a ver. Aqui nós estamos num outro capítulo de Marcos, o capítulo 10, e estamos num outro lugar, numa outra localidade. Jesus agora está a caminho de Jerusalém. Marcos já está encaminhando a sua narrativa para os momentos finais do ministério de Jesus, com a sua entrada em Jerusalém, e aí tudo o que aconteceu lá na semana da Páscoa judaica, dos eventos pascais da morte e ressurreição do Senhor. Mas no caminho para Jerusalém, Jesus passa por Jericó, que é provavelmente a cidade mais antiga da história da humanidade, e que ainda tem lá escavações trazendo à luz sinais remotíssimos da antiguidade daquela cidade. E é a cidade em que Josué, por exemplo, uma das primeiras cidades a cair, quando Josué chega com o povo de Deus para tomar a terra prometida, é a conhecida cidade das muralhas que caem para que o povo possa passar. E aqui em Jericó, outras muralhas caíram. Já não foram mais as muralhas físicas da cidade de Jericó, mas foram as muralhas da vida de um homem que não podia ver. Muralhas que o Senhor Jesus também derrubou ao passar pela vida e pela experiência daquele homem que se chamava Bartimeu, ou o filho de Timeu. E esse texto então diz assim, eu vou fazer a leitura do texto e depois nós vamos ouvir aqui um dueto da Ana com a Sileinha, e então nós faremos algumas reflexões sobre esse texto. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos da multidão o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego e disseram a ele: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Deus
abençoe a leitura da sua palavra e que nossos corações e nossos olhos estejam abertos para ela. Olhos me veem, me aconselhas de manhã até o entardecer. Quando vem a noite, sei que ainda estás comigo, Espírito Santo, meu melhor amigo, meu guia e protetor, mestre consolador. Todo estás comigo. Todo dia, o dia todo estás comigo. Todo dia, o dia todo estás comigo. Todo dia, o dia todo estás comigo. Sim, Senhor. Todo dia. É interessante esses textos
do Evangelho sobre Jesus curar cegos, porque eles nos passam uma mensagem muito forte a respeito das nossas próprias cegueiras. Nós também, de alguma forma, somos cegos para uma série de coisas. Mas há uma cegueira em especial que temos. E eu acho que é para isso que o Evangelho sempre chama a nossa atenção, porque nós somos muito bons para mostrar a cegueira de outros. Mas temos uma cegueira a respeito de nós mesmos, que é extremamente renitente, que é quase insuperável. Das cegueiras todas que temos, ou de todas as dificuldades que nós temos para ver a realidade, para enxergar a realidade como é, para entendermos os fatos como de certo são, para não nos deixarmos levar apenas por interpretações vazias, por emoções vãs, para termos uma compreensão adequada das pessoas, das situações, dos contextos. Nós precisamos disso, nós precisamos muito disso. Nós sempre precisamos ter uma visão boa e definida das coisas, porque só quando temos uma visão boa e definida das coisas é que sabemos o que fazer. Se nós enxergamos torto, as nossas soluções serão tortas. Se nós enxergamos raso, as nossas soluções serão rasas. Se nós enxergamos superficialmente, os nossos movimentos serão superficiais. Então, quanto melhor enxergarmos as condições, as situações, os contextos, as circunstâncias, quanto melhor compreendermos as coisas como elas são, melhor nós vamos nos posicionando em relação a elas, em termos da nossa reação, dos nossos gestos, do nosso comportamento, da nossa conduta. Mas há uma cegueira que é pior do que todas essas, que é pior do que a cegueira de não sabermos analisar bem as circunstâncias e as condições ao nosso redor, que é a cegueira que temos a respeito de nós mesmos, da nossa própria condição. Essa é a maior cegueira que devemos vencer. O que realmente somos? Quais são os nossos defeitos? Termos uma visão correta de quais são as nossas limitações. Termos uma visão acertada sobre quais são as nossas fraquezas. Quanto mais nós entendemos de nós mesmos, quanto mais compreendemos a respeito de nós mesmos, quanto com maior realismo nós nos enxergamos, mais facilmente será trabalharmos conosco mesmo, tratarmos de nós mesmos. E é o que encontramos aqui nesse texto de alguma forma. Vejam, por exemplo, qual era a real condição daquele homem cego. Não era só a sua cegueira. Ele podia até achar que o seu único problema era a cegueira, mas não era. Por exemplo, o texto começa dizendo que aquele homem estava à beira do caminho, à margem do caminho. Uma pessoa que vivia à margem, uma pessoa que vivia na beira, um marginal, que não participava da vida em si, mas estava sempre na beira da vida, sempre à margem da vida. Outro problema daquele cego, ele vivia esmolando, ele não experimentava, ou não podia experimentar, até mesmo por causa da sua cegueira, mas mais uma prova de que a cegueira dele não era o único problema dele. Ele não podia experimentar o que era trabalhar, produzir, ter o gosto de ter a sua própria remuneração, de ter o seu próprio sustento.
isso infelicita uma pessoa que vive à margem da sua produtividade, da sua capacidade de trabalho, da sua capacidade criativa. É uma pessoa infeliz, é uma pessoa amarrada. Vejam que o texto ainda diz que aquele homem era só um no meio da multidão. Um rosto a mais. Ele tinha um nome, ele tinha uma história, ele tinha sonhos. Mas nada disso contava. Ele sumia no meio daquela multidão. Ele ficava invisível no meio da multidão. Tanto que Jesus Cristo precisou mandar chamá-lo, porque a única coisa que a multidão fazia era ignorá-lo. Então essa era a real condição daquele cego. Quantos de nós estamos, na verdade, à margem da vida? Estamos passando por essa vida sem viver de fato, só na beirada, só na marginália. Quantos de nós esmolam, não conseguem se sentir úteis? Não é preciso estar na rua esmolando para ser um pedinte. Muitos de nós esmolamos a atenção das pessoas. Muitos de nós esmolamos o amor das pessoas. Muitos de nós esmolamos o carinho das pessoas. Muitos de nós esmolamos diálogo, comunicação. Há muitos de nós que esmolam ser ouvidos. Há muitos de nós que esmolam ser compreendidos. Há muitos de nós que esmolam ser reconhecidos como gente, ser amados, se sentir amado. Olha como nós esmolamos muitas vezes. E não é preciso esmolar por dinheiro. Às vezes a gente esmola por sentimentos verdadeiros, por amizades verdadeiras. Então essa era a real condição daquele cego, como nós. Quantas vezes nós nos sentimos insensíveis? Quantos de nós somos incapazes de sentir a dor do outro? Somos impassíveis, somos implacáveis. E como se não bastasse apenas não sentir a dor do outro, a primeira coisa que fazemos é julgá-los. A primeira coisa que fazemos é repreendê-los. A primeira coisa que fazemos é, além de ver que já estão sendo pisados pelas circunstâncias e pela vida, nós mesmos os pisamos, como se não bastasse o fato de serem pisados. Olha, é muito triste, uma pessoa experimentando o que é depressão, que é um dos males do nosso século, e ainda ter que ouvir alguém dizer para ele que ele não está tendo fé suficiente. Ainda ter que ouvir alguém dizer para ele que ele não é um crente de verdade. Quer dizer, como se não bastasse estar naquela situação difícil e só quem passa a depressão é que sabe que essa história de reage, irmão, não existe. A gente se torna incapaz de sentir a dor do outro. Olha, eu me lembro bem, um dos primeiros sepultamentos que eu fiz como pastor, na primeira igreja de Inhaúma, a igreja que eu pastoreava no início do meu ministério, o marido de uma senhora ali da igreja tinha sido baleado, teve uma briga num bar e duas pessoas armadas, uma atirou contra a outra, nenhuma acertou, uma não acertou a outra, mas foi acertar o marido da mulher que estava do outro lado da calçada, que não tinha nada a ver com a briga, acertou e matou na hora. A esposa entrou em parafuso, na hora do enterro ela chorava, inconformada, meu Deus, o que é isso? Como é que essa bala vai pegar justamente meu marido, que não tinha nada a ver com essa história? E chorava, a gente via que era um choro de confusão mental, de perplexidade, diante do absurdo da vida. E aí eu estou do lado dela ali, aí passa uma pessoa para cumprimentá-la,
e diz para ela assim: não chora não, Deus precisava do seu marido lá em cima. Aí ela virou e respondeu assim: mas eu precisava muito mais dele aqui embaixo. Às vezes a gente não se conforma só de ver a pessoa chorar, a gente tem que fisgar, a gente tem que dar uma lição de moral, a gente tem que mostrar que a gente é melhor. Esse tipo de coisa que multidões insensíveis fazem. Aquela multidão era insensível, era a real condição daquela multidão. Mas aí Jesus passou. Aí o texto diz que Jesus passou. Jesus passou, e o que Jesus fez? Quando Jesus passa, em todas as narrativas que nós temos no Evangelho, sempre que Jesus passa, a coisa vira, a coisa muda. A passagem de Jesus nunca é em vão, nunca é incólume. Ela nunca é algo que não se nota. Na passagem de Jesus sempre alguma coisa acontece. Tem uma música muito bonita do Estênio Márcios que ele fala sobre isso. No testemunho dele, ele não conseguia dormir uma noite lá e estava atrás de um remédio para tentar dormir, mas aí ele não queria tomar o remédio para dormir e lembrou-se do salmo, do salmista dizendo: contigo eu me deito e durmo em paz. Ele disse: eu vou pedir ao Senhor que me dê um sono de paz essa noite. E aí ele sentiu uma paz enorme, e aí ele fez um cântico bonito dizendo: ele passou por aqui, não deixou nem rastro, mas eu sei que ele passou por aqui. Olha, eu podia até cantar isso aqui para vocês agora, sabe? Mas não vou fazer isso porque eu não dou chance para vocês não. Então, nós, quando participamos da passagem de Jesus, as coisas não ficam do mesmo jeito. O que aconteceu então quando Jesus passou ali? Naquele episódio, o que é que mudou ali? Primeiro, a multidão precisou olhar para aquele cego, porque Jesus parou, o texto diz, Jesus parou, porque os apelos das pessoas, elas podem não ser ouvidos, eles podem não ser ouvidos pela multidão, mas não há apelo de coração aflito que Jesus não ouça. Não há apelo de coração aflito que o Senhor não ouça. Então ele ouviu e parou. Parou e disse à multidão: chamem-no, tragam ele aqui. Aí a multidão foi obrigada a olhar para ele. Aí a multidão foi obrigada a trazê-lo. Aí a multidão foi obrigada a dar a importância para ele que ele tinha para Deus. Porque quando Jesus nos ensina a olhar para as pessoas, Ele está dizendo: eu quero que vocês deem importância a eles como eu dou. As pessoas podem não ser importantes para vocês, mas as pessoas são importantes para mim. O nome das pessoas pode não significar nada para vocês, mas o nome das pessoas significa muito para mim. O que as pessoas estão sentindo e a dor das pessoas podem não parar vocês, mas me param. Eu paro e mando chamar. É a primeira coisa que acontece quando nós começamos a andar com Jesus. Ele muda o nosso olhar sobre as pessoas. Ele muda a nossa compreensão das pessoas. E nós começamos a ver pessoas como seres criados à imagem de Deus, com toda a dignidade. E começamos a pensar: precisam ser importantes para mim, porque são importantes para Deus. Ele parou e obrigou a multidão a olhar para aquele cego. E eles o trouxeram. E o que aconteceu com o cego?
Vocês perceberam na leitura que começa o texto dizendo que o cego estava à margem do caminho, na beira do caminho, e como é que termina o texto no relato desse episódio? O texto termina dizendo, e ele o seguia no caminho. Não é à toa que o autor faz esse jogo de palavras. No início, o cego estava à beira do caminho. Agora, depois que Jesus passou, ele o seguia no caminho. É essa mudança que Jesus faz. Ele nos tira da margem da vida, da pseudo-vida, da falsa vida, da vida mentirosa, da vida hipócrita, da vida de máscaras, e nos dá a vida de verdade. Nos faz andar no caminho. Porque para Ele nós somos importantes. Ele nos ama e Ele tem graça para conosco. Então a coisa muda. Mudou para a multidão, mudou para o cego. E o que foi que aconteceu para que essa mudança acontecesse na passagem de Jesus? O que foi que aquele cego fez? Porque o cego ali é o personagem principal. O cego ali faz algumas coisas, há algumas reações do cego que fazem com que essas coisas aconteçam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer que a coisa mude? Você quer que sua vida mude? Tem algumas coisas que você precisa fazer. Não vai mudar se você não fizer nada. As coisas não vão mudar se você não fizer nada. Você é personagem ativo da sua vida. Você não é auditório da sua vida, você é o personagem principal da sua vida, você é o personagem da sua vida. É você que se move, é você que toma iniciativas, é você que dá primeiros passos, é você que se posiciona. As coisas ao seu redor não vão mudar se você não se posicionar primeiro. Se você não fizer algumas coisas acontecerem primeiro. Então, em vez de ficar reclamando do seu ambiente de trabalho, por exemplo, não ser nada agradável, o que é que você está fazendo lá dentro para mudar as coisas? Em vez de ficar reclamando do peso da vida, do fardo da vida, em vez de ficar carregando o mundo nas costas, o que é que você faz para mudar isso? Em vez de ficar reclamando dos problemas familiares, o que é que você faz para mudar isso? Nós somos os personagens que se movem nisso aí. Se não nos movemos, as coisas não acontecem. Foi preciso que esse cego se movesse para acontecer algumas coisas aqui. Se não, vejamos. A primeira coisa que esse cego fez foi começar a berrar. E o que é que ele berrava? Jesus, filho de Davi. Lembram que eu falei aqui sobre o Davizinho aqui, o bebê? Por que aquele cego chamava Jesus de filho de Davi? Porque havia uma promessa conhecida por todo bom judeu, que vinha desde o tempo do Antigo Testamento, de que o descendente de Davi, o descendente do trono de Davi, o Messias, o ungido prometido, viria para reinar. O reino de Davi, e é isso que você encontra, por exemplo, no Salmo 68, toda a descrição da história de Israel, culminando com o reinado de Davi, e ele para ali, porque o reinado de Davi era o símbolo do reinado messiânico. Tudo o que Davi representava apontava para esse rei que viria, esse rei messiânico que seria enviado por Deus. Então, quando aquele cego começou a berrar, Jesus, filho de Davi, isso não era um chamado, isso era uma confissão de fé. Ele estava confessando a sua fé. Ele estava professando a sua fé. Ele estava dizendo: eu acredito que esse aí que está passando
esse filho de José carpinteiro, esse que foi criado na Galileia, esse que veio da cidadezinha de Nazaré, eu acredito que ele é esse que foi prometido, o filho da descendência davídica, o Messias prometido por Deus. Ele não estava fazendo pouca coisa, por isso que Jesus parou. Ele não estava fazendo pouca coisa, ele estava confessando que aquele homem que estava passando por Jericó era o prometido dos profetas. Era o prometido desde os tempos de Moisés, quando Moisés disse ao povo: Deus vai levantar um profeta muito maior do que eu, que reunirá o seu povo. Então aquele cego via muito mais do que os olhos que enxergavam. Ele via muito mais do que a multidão, e via muito mais até do que alguns apóstolos que não estavam entendendo nada do que Jesus dizia. Ele via que Jesus era esse prometido. Então ele está aqui confessando a sua fé, ele está dizendo: eu creio que ele é isso. Então, a coisa tem que começar no que você crê. O que você crê a respeito de Jesus? Quem é Jesus para você? Como é que você quer que as coisas mudem na sua vida? Se não há no seu coração uma verdadeira confissão de fé a respeito de quem Jesus é. Se Jesus é uma figura de ornamentação, se Jesus é um símbolo no crucifixo apenas, se Jesus é um personagem histórico, quem é Jesus? Que tipo de confissão de fé você faz a respeito de Jesus? Como é que você quer que as coisas mudem se Jesus para você não significa nada? Como é que você quer que Jesus pare e mude as coisas se você não vai a Ele com o coração cheio de fé e crendo no que Ele é? Então a primeira coisa que aquele cego fez foi isso. Foi demonstrar a sua fé em Cristo e dizer: esse que está aí, eu creio, é o prometido, o filho de Davi. A segunda coisa que aquele cego fez foi o seguinte: ele não podia ver, porque era cego. Óbvio, essa minha observação totalmente desprezível. É claro que se ele é cego, não podia ver. Agora, ele só não podia ver, mas podia ficar em pé e podia gritar e podia fazer como o texto diz, e pular, e podia correr. Eu só não vejo, mas eu berro e ando e salto e corro. Então aquele cego pensou o seguinte: eu sei o que eu não consigo fazer, mas eu também sei o que eu consigo. Eu sei o que eu não posso fazer, mas eu sei o que eu posso. Você já pensou nisso? Às vezes a gente passa um tempo enorme lamentando as coisas que a gente não consegue fazer, em vez de investir nas que a gente pode. Às vezes a gente fica reclamando com Deus um monte de coisas que a gente não consegue e não pode fazer, e se esquece de outras tantas que Deus nos deu condições de fazer. Às vezes a gente fica lamuriando e murmurando sobre coisas que realmente estão fora da nossa capacidade. Por que é que eu tenho que ter os mesmos dons do outro? Por quê? Por que é que eu tenho que ser igual ao outro? Ou vocês acham que eu não fico aqui olhando? Por exemplo, quando a Bianca troca aquele piano, eu fico olhando e fico pensando: puxa vida, eu podia fazer aquilo, mas não sei.
Está fora da minha capacidade. Eu até tive aula de piano quando eu tinha 9, 10 anos. Minha mãe botou para eu aprender piano com o Osmar. Sabe quem é o Osmar? Aquele cara que tocava com o Jô Soares. Lembra dele? O Osmar do Jô Soares? Fui aluno dele, tá bom? Quando eu tinha 8, 9 anos, fui aluno do Osmar. E nem o Osmar adiantou. Nem o Osmar conseguiu. Não faz parte de mim. Não faz parte de mim. Ou vocês pensam que eu não fico aqui quando o Cláudio canta aqui na frente? Eu falei uma vez para ele, puxa vida, eu queria cantar igual você. Ele virou para mim e falou, você quer todos os dons só para você, né? Sozinho, você quer tudo só para você. Vocês pensam que eu não gostaria de chegar naquele microfone e cantar? Gostaria. Gostaria de botar minha voz ali e vocês saírem todos confortadinhos, né? Mas se eu botar ali, vocês vão sair revoltadinhos. E por que é que eu preciso ficar lamentando sobre os dons que eu não tenho, se eu posso olhar e usar os dons que eu tenho? As coisas não vão acontecer enquanto você ficar chorando o que você não consegue fazer. As coisas vão acontecer quando você tomar iniciativas de fazer coisas que você pode fazer. Sim. Em vez de reclamar sobre o que não pode fazer, pense no que você pode fazer. E faça. E vai ver como as coisas mudam. Na vida daquele cego mudou. Completamente. Ficou em pé, saltou, correu para Jesus quando Jesus chamou, e foi isso que mudou as coisas. A terceira coisa que aquele cego fez. Então vejam, ele fez uma confissão de fé em Cristo. Ele não ficou reclamando que ele não podia fazer, mas fez o que podia. E em terceiro lugar, olha só o que Jesus pergunta para ele: o que é que você quer? Ele podia dizer: eu quero parar de esmolar, quero ter um emprego. Ele podia dizer: eu quero ser famoso, eu não quero mais ser um rosto na multidão. Eu quero que me conheçam, que eu lá vai Bartimeu e me peçam autógrafo. Bartimeu, me dá autógrafo. Ele podia ter pedido isso. Mas ele não olhou para os derivados. Ele focalizou o essencial. Ele falou: o que eu preciso mesmo é enxergar. O resto eu consigo. Depois que eu estiver enxergando, eu vou atrás de emprego. Depois que eu estiver enxergando, eu deixo de esmolar. Depois que eu estiver enxergando, eu resolvo um monte de coisa na minha vida. O essencial para mim agora é ver. Ele focalizou no essencial. Gente querida, a gente bota um monte de coisa a perder quando a gente fica focalizando no trivial, nas superficialidades. Olha, a nossa sociedade sempre quer nos ensinar a valorizar coisas que não têm valor. A gente é ensinado pela mídia, por propagandas e seja lá o que for, a valorizar o que de fato não tem valor. O que não é importante, o que não é essencial, o que não é trivial. Ah, como a gente aprende o que é essencial. A gente aprende o que é essencial quando chegam pra gente e dizem assim: você tem mais 3 meses de vida. Aí a gente fica doido atrás do essencial. A gente aprende o que é essencial quando a gente precisa viver com o essencial para não passar fome. A gente aprende o que é essencial quando a gente está sozinho e descobre um monte de falsidades ao redor da gente que só estavam interessados no que a gente podia dar. A gente começa a descobrir o essencial nas dificuldades, nos problemas. Aí a gente começa a olhar para o essencial. A gente olha para o essencial na maturidade. Quanto mais maduros, e essa é uma prova de maturidade, quanto mais maduros ficamos, mais importância a gente vai dando àquilo que é realmente importante. E vai dispensando o que não é. Aquele cego focalizou no essencial, no que era realmente importante para a vida dele. Importante para mim mesmo é poder ver. O resto eu vou atrás. O resto eu consigo. Deixe de olhar
para o que é artificial nessa vida, o que é ornamento, o que é enfeite. Jesus Cristo, passando uma vez por uma figueira, viu que era uma figueira frondosa, cheia de folhas, até muito bonita, mas não tinha fruto. Aí ele disse: espera aí, o essencial numa figueira é ter figos. O essencial numa árvore frutífera é dar frutos. Ela pode até ter folhas, pode até ser muito verde, mas não é o essencial, porque se ela for muito verde e tiver muitas folhas, mas não tiver fruto, ela não tem o essencial, ela perde a identidade dela. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós perdemos a nossa identidade quando na vida não valorizamos o que de fato precisa ser valorizado. E se há uma coisa que o Senhor Jesus Cristo mostrou para aquele homem, é o seguinte: aprenda a valorizar o que realmente é valorizado. Ele não perguntou à toa não, porque as nossas respostas podiam ser diferentes. Quando ele pergunta: o que é que você quer? Jesus não está brincando com ele, ele está falando sério. Ele está dizendo: o que é importante realmente para você? O que é de fato importante para você? Essa pergunta deve ecoar na nossa mente hoje. O que é que de fato é importante para mim? Então comece a se dedicar às coisas que realmente são importantes na vida. Porque a vida passa rapidamente. E é muito triste chegarmos ao final da vida e descobrirmos que nos dedicamos só às superficialidades da vida e não à sua essência. A primeira coisa que aquele homem fez foi uma confissão de fé: Jesus, filho de Davi. A segunda coisa que ele fez foi descobrir o que ele podia fazer, em vez de ficar chorando pelo que não podia. E fez. E a terceira coisa que ele fez foi focalizar no que era realmente importante, o que dava realmente valor à vida, o que é realmente importante. Aí as coisas mudam. Mas isso aconteceu por causa da passagem de Jesus por ali. Não tivesse passado por Jericó, não tivesse passado por aquela rua, não tivesse passado por aquela esquina, não tivesse passado por aquela calçada, tudo continuaria no mesmo. Mas Jesus passou. Como ele está passando aqui hoje. Como ele sempre passa. Passa e para. Passando por aqui e vendo aqui um coração contrito, ele para. Passando por aqui e vendo fé no coração, ele para. Passando por aqui e vendo corações quebrantados, ele para. Passando por aqui e vendo adoração sincera, ele para. Passando por aqui e ouvindo orações sinceras, ele para. Passando por aqui e vendo sentimentos verdadeiros, ele para. Passando por aqui e vendo fome verdadeira dele, ele para. Passando por aqui e vendo desejo verdadeiro de tê-lo, ele para. Passando por aqui e vendo que há pessoas que querem crer nele, confiar nele, segui-lo, ele para. Passando por aqui e vendo corações que precisam da graça de Deus, ele para, porque ele vai parar sempre, ele sempre para, porque o que Deus mais tem para dar a quem precisa é sua graça e sua misericórdia. Passando por aqui e vendo pessoas que querem ter suas vidas transformadas, ele para, como está parando e vai parar, contemplando agora os nossos corações. Por favor, curve a sua cabeça. E eu gostaria de dar essa oportunidade a você que nessa noite está sentindo Jesus passando, quer que ele pare, quer abrir seu coração para ele, quer entregar seu coração a ele, quer que ele mude sua vida, quer que ele faça a sua obra no seu coração, na sua casa, na sua vida, na vida da sua família. Mude seu caminho, mude sua mente, mude seu olhar, tire as cegueiras, mostre os horizontes. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você que nessa noite está dizendo: eu quero que Jesus pare e olhe para mim. Eu quero que ele pare e olhe para mim.
Então onde você está? Onde você está? Se nessa noite você está dizendo, sim, eu creio nisso, eu quero isso, quero Jesus na minha vida, quero Jesus no meu lar, quero Jesus no meu coração, quero Jesus no meu caminho, eu quero Jesus e preciso dele, ele está passando, eu tenho minhas cegueiras, mas ele pode me dar luz. Se é isso que você quer, se você crê nisso e confia nisso, eu quero orar por você agora. Onde você está aí? Levante a sua mão agora comigo, eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Façam o seguinte, venham aqui à frente, vocês todos que levantaram suas mãos, levantem, vamos ficar todos em pé e nós vamos cantando agora, que o grupo de louvor vai nos conduzir. Vocês que levantaram suas mãos, venham cá, eu quero orar por vocês, fiquem aqui perto de mim. Vou pedir que os conselheiros também venham, é uma hora muito importante na vida de cada um, que essa noite, nesse lugar, diante de Deus, está abrindo seu coração e pedindo que o Senhor Jesus transforme sua vida. Venham cá pertinho de mim, fiquem aqui. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e que já se sente perdido, vinde tomar e beber. Incline os seus ouvidos e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixa o ímpio seu caminho, deixa o homem seus pensamentos maus, e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. Incline seus ouvidos e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Olha aqui para mim um pouquinho, deixa eu falar com vocês uma coisa. Eu vou orar com vocês agora. Depois que eu orar aqui, vocês estão vendo essas pessoas que estão aqui perto de vocês, eles têm um material por escrito para vocês levarem, lerem a respeito de tudo isso que a gente falou e refletirem sobre isso. Então eu vou orar com vocês, vocês vão acompanhar essas pessoas, depois podem voltar para os seus lugares. Mas esse é o passo mais importante que alguém dá, é deixar que Jesus Cristo faça parte da vida e se volte para Ele com fé e confiança, como vocês estão fazendo agora. Então eu quero orar por vocês. Senhor querido, confirma esse passo de fé e de confiança que estes estão dando diante da Tua graça, da Tua misericórdia, e que de fato estejamos aqui participando desse momento tão especial e tão importante que é o momento em que a Tua graça atinge os corações e os transforma, que a Tua boa mão segura nas nossas mãos e que firma os nossos pés para andarmos agora nos Teus caminhos. Que isso de fato aconteça por aquilo que Jesus fez por nós para nos salvar, que isso se efetive na vida dessas pessoas, na sua experiência de fé e confiança. Amém, amém.